Programa Camisa 12, apoio Droga Maxi, 35 anos cuidando de sua saúde. E Veltronic, assistência técnica, treinamentos e equipamentos automotivos para sua empresa. Olá, e aí, tudo certo? Está começando mais um Camisa 12 na tela da Gerais e hoje nós vamos falar aí sobre os resquícios do clássico de ontem. O Cruzeiro venceu a equipe do Atlético em plena Independência, né? Terceira vez que o Cruzeiro joga e não perde para o Atlético, segunda vitória. E aí nós vamos saber sobre os comentários, né, deste pós-clássico. Para isso nós estamos recebendo nos nossos estúdios o comentarista esportivo Paulo Mazzola, que vai falar sobre esse assunto para a gente. E vamos falar também sobre a desclassificação da seleção brasileira na primeira fase da Copa América. Está começando mais um Camisa 12 na tela da Gerais. Muito bem, e para a gente começar, nós vamos desejar aqui as boas-vindas. Paulo, muito obrigado pela sua presença no Camisa 12. Eu que agradeço, né, Irlan, mais uma vez a oportunidade, retornando, né? Então, já para dar uma introdução, é o seguinte, um domingo de ontem nosso que começou com muita empolgação e terminou com uma grande decepção. É mesmo, né? Isso mesmo. Vamos falar então primeiro do clássico, né? A gente sabe que o Cruzeiro e Atlético movimentam uma semana antes e uma semana depois, né? Paulo, o que você achou da atuação das duas equipes? Olha, Irlan, foi um clássico muito acima do esperado, né? Pelo que as equipes vinham produzindo durante o Campeonato Brasileiro. E como você até falou, muitos ingredientes durante a semana. Aí começou lá no clássico, já vamos lá no início da semana, o técnico Paulo Bento falando que para ele era mais um jogo comum, um clássico. Depois, no final da semana, aí a bombástica contratação do Fred. Foi um clássico realmente cheio de ingredientes e que culminou com uma excelente partida. Contudo, que tem um clássico entre Cruzeiro e Atlético, né? Expulsão, gol de estreante, confusão, tudo que sempre tem um grande clássico entre essas duas forças, Cruzeiro e Atlético. Tá certo, né? Bom, vamos falar primeiro do Cruzeiro. Como é que você viu a atuação do Cruzeiro nos dois tempos? O Cruzeiro se superou, né? O Cruzeiro, aí o Atlético saiu na frente, o Cruzeiro foi atrás do resultado, o Cruzeiro continuou a se manter e dentro aí das limitações da equipe do Cruzeiro, do material humano que o Paulo Bento tem em mãos, conseguiu se segurar e arrancar um excelente resultado e tomara que esse clássico venha a ser um divisor de águas agora nessa campanha do Cruzeiro. Tá certo, né? Ali vamos analisando por zona, né? Por exemplo, o setor defensivo do Cruzeiro, te agrada? Olha, o setor defensivo do Cruzeiro, que agora muito desfalcado agora para a próxima partida, né? Perdeu aí os dois laterais expulsos, tanto o Lucas como o Brian. Ainda tem que ajustar, é um pouco lento. O Bruno Rodrigo, apesar de ter feito o gol salvador do clássico, tem que ser, acho que, um setor defensivo um pouco mais forte e menos lento. É muito lento e agora o Paulo Bento terá de bater cabeça literalmente para saber como ele vai organizar a parte defensiva, porque, como eu falei anteriormente, ele perdeu os dois laterais e perdeu um volante, né? Vai ter muito trabalho para refazer esse setor defensivo do Cruzeiro. Pois é, já falando em volante, o setor de meio campo do Cruzeiro. O meio-campo do Cruzeiro sempre é um meio-campo muito leve, de muita velocidade. Até acho que foi isso que fez ser superior à equipe do Atlético. E é assim, para mim é um setor aí muito rápido e um pouco falho talvez na finalização. O Cruzeiro se ressente um pouco daquele camisa 10 clássico de chegar na frente e de bater. Pois toca muita bola, tem muita velocidade, mas conclui pouco a gol. Tá certo, né? Lá na frente, o Riascos, você acha que foi um jogador que te agradou? O Riascos aí uma grande surpresa, né? O Riascos aí que vem numa crescente desde o Vasco da Gama e até o Vasco ainda recente a falta desse atacante Riascos. Não é um excelente atacante, mas é um cara pelo menos que batalha, que luta, que se entrega, que realmente assim dá o sangue pela equipe do Cruzeiro. Tá certo, né? Bom, agora vamos falar do Atlético, né? Aliás, ainda terminando essa conclusão do Cruzeiro, teve esquema tático do Cruzeiro ou foi mais na base da garra? Não, foi na base da garra, foi na base da superação, até porque depois quando o Cruzeiro conseguiu fazer o gol da vitória, passou a ser um jogo um pouco de ataque contra a defesa, porque realmente o Atlético, até por ter um número maior de jogadores em campo, foi para cima e o Atlético se defendeu, ganhou mesmo ali na raça, na força e naquela coisa mesmo do clássico, né, da equipe inferior numericamente, conseguiu se segurar e sair com resultado positivo. Tá certo. Agora vamos falar do Atlético, sistema defensivo
O Vitor, você acha que já está na hora do Vitor pegar um banco ou ele não teve culpa em nenhum dos gols? Mas olha, para mim ele não teve culpa não. O Vitor ainda tem um crédito com a torcida do Atlético, mas eu entendo o seguinte, o Marcelo que ainda busca a sua primeira vitória, o Marcelo infelizmente não conseguiu vencer sobre o comando do Atlético, ele é aquela coisa, ele tá fazendo suco com as frutas que dão para ele, né? Realmente o elenco todo, tanto defensivamente como meio ataque do Atlético, tá muito aquém do que se imaginou para o Atlético no início do ano e no início do Campeonato Brasileiro. Pois é, então vamos falar desse sistema defensivo, né? A lateral direito, Marcos Rocha, Leonardo Silva e o Gabriel. E na esquerda, quem é que ocupou a esquerda ontem? Eu até não sei se foi não foi o Lucas, não, né? Não. Ontem na esquerda foi o Carlos César, né? Que ocupou, exatamente. Agora, o que deve acontecer até para o próximo jogo, ele perdeu o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha aí que foi expulso, mas vai ter a volta aí, certamente deve ter, como o jogo ainda é na quinta-feira contra o Internacional, terá a volta do Douglas Santos na esquerda. Então ele pode colocar na direita ou o Patrick ou até o próprio Carlos César na lateral direita e volta com o lado forte com o Douglas Santos, né, que fortalece demais a defensiva do Atlético. E o meio campo do Atlético ali com o Leandro Donizete, Rafael Carioca, Robinho e o Patrick jogando ali, você gosta desse meio campo? Não, eu não gosto do Patrick pela questão da improvisação, mas é como eu falei, infelizmente é o que o Atlético tem de momento, né? Pois não tem o Dátulo, esse Carlos Eduardo para mim é um jogador falho que até então não disse até que veio, e o Robinho ele não é aquele meio campo, aquele meia mesmo, mas como eu falei, infelizmente é o que o Marcelo tem para esse período no Atlético, né? Carlos e Fred. Carlos e Fred, o Fred a gente não pode cobrar nada, ele teve somente aí um treino, tem estrela, né? Não? Tem estrela, como eu falei, poxa, chegar de estreia no Clássico e já marcar, tem tudo aí para assumir essa titularidade e ser um jogador muito representativo na equipe do Atlético Mineiro. O problema é o companheiro de ataque dele, né? Sabe-se lá, será o Prato o companheiro de ataque dele? Continuará sendo o Carlos? Futuramente ainda pode-se pensar num ataque de Fred e o menino Maluquinho e Luan? Vamos ver o que vai acontecer aí futuramente com o companheiro de Fred no ataque. Todo mundo sabe que vai ser o Fred ou mais um, ou até Fred e Robinho. Vamos ver o que vai se acontecer futuramente nesse esquema ofensivo do Atlético. Tá certo, né? Bom, o Cruzeiro agora tem um compromisso contra o Flamengo e o Atlético contra o Internacional fora de casa. Perfeitamente. Na quarta-feira a equipe do Cruzeiro vai receber a equipe do Flamengo, o Flamengo que vem de derrota, o Cruzeiro super motivado com vitória no Clássico. O Atlético na quinta-feira às 19h30 vai enfrentar o líder Internacional, né? Sempre bom lembrar, o Internacional hoje é líder do campeonato, e também o nosso outro representante, o América, que perdeu no sábado, né, para esse mesmo Internacional por 3-1, talvez tenha o jogo mais equilibrado, pois vai ser o clássico dos desesperados, né? Último e penúltimo lugar. América e Botafogo vão se enfrentar, então vai ter, mas as equipes que se equivalem, né? Vamos ver aí o que vai acontecer então, são os adversários dos três mineiros, América e Cruzeiro jogando na quarta-feira e o Atlético enfrentando o líder do campeonato na quinta. Ok, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para ver a palavra dos técnicos aí e falar um pouco sobre a seleção brasileira. Camisa 12 volta depois do intervalo. Programa Camisa 12, apoio Droga Maxi, 35 anos cuidando de sua saúde. E Veltronic, assistência técnica, treinamentos e equipamentos automotivos para sua empresa.